E agora, vamos conversar aqui na ponta da linha com o Ciro Garcia, dirigente do Conlutas, do PSTU, a respeito justamente das mobilizações e da possibilidade, de fato, de virmos a ter uma frente de esquerda nas próximas eleições aqui no nosso país. Ciro Garcia, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É sempre uma satisfação poder estar aí com vocês. Satisfação é nossa, Ciro, te escutar aqui no programa. Ciro, na última sexta-feira a gente deu muito destaque aqui no programa da iniciativa da Luciana Genro, que é pré-candidata na chapa do Randolfo Rodrigues, do PSOL, à vice-presidência da República. E ela claramente colocou a possibilidade de abrir mão dessa sua atual condição em prol de uma composição com o PSTU, onde o PSTU viesse a ocupar o cargo justamente de vice-presidente na chapa do Randolfo Rodrigues, ao mesmo tempo em que ela se manifestou favorável a uma composição com o PSTU, conforme o PSTU parece querer, nas eleições proporcionais, onde haveria a possibilidade, a exemplo aqui do Rio, do PSTU compor uma chapa apresentando o candidato a deputado federal, deputado estadual, da mesma maneira que o PSOL, fazendo uma coligação nas eleições ditas proporcionais. Queria uma avaliação sua, porque me parece que no quadro em que a esquerda se encontra, seria conveniente os partidos da esquerda realmente existentes procurarem algum tipo de acordo, de unidade. Eu mesmo me manifestei a favor disso. Eu acho que nessa altura do campeonato, nem que seja necessário uma adequação programática, há de se fazer o esforço aí de uma unidade da esquerda, do PSTU, do PSOL, do PCB. Como é que você vê isso? Olha só, Paulo. Eu acho que essas eleições, elas vão se realizar num momento, né, em que o que a gente vê, uma inflação em alta, né, um endividamento crescente das famílias, a deterioração, né, dos serviços públicos e o preço absurdo que é cobrado por esses péssimos serviços. Isso tudo leva a um processo de mobilização muito grande. Tem várias categorias, né, que entraram em greve, que estão em greve, né, agora nós estamos aí, cultura, educação, bom, essa é uma infinidade delas. E você vê que um decréscimo, né, tanto do apoio ao governo quanto da própria Dilma nas pesquisas eleitorais que vêm sendo realizadas. Então, digamos, por outro lado, a oposição burguesa, né, a oposição conservadora, PSDB, o PSB, não consegue ocupar espaço. Ao mesmo tempo que tem um decréscimo eleitoral ou uma estagnação da Dilma, dependendo de que pesquisa seja, não existe um crescimento proporcional, porque também, para o povo, essa oposição burguesa não é alternativa. Então, é claro que há discussão de uma frente de esquerda que se faz nas lutas, porque esses partidos que compõem a frente esquerda estão aí em todas essas mobilizações, de junho para cá, estiveram nas ruas juntos, lado a lado, em uma série de episódios, e continuam juntos, né, nessas lutas todas que eu mencionei. O desencadear natural é que isso aí também se conformasse numa alternativa real de uma oposição de esquerda para a classe trabalhadora brasileira, né? Agora, você mesmo na sua pergunta, você já apontou o que para nós é o mais importante. É claro que, por exemplo, a sinalização da Luciana Genro, no sentido de abrir mão da vice para composição conosco, é uma sinalização importante da parte da companheira Luciana, mas a questão para nós, fundamental, é a questão do programa. Não adianta apenas a gente conformar a frente e não termos um programa que reflita isso que vem sendo expresso nas ruas desde junho do ano passado para cá. Então, essa é, em primeiro lugar, Paulo, a grande questão. Por um lado, existe a necessidade de a gente fortalecer e conformar uma alternativa eleitoral para a classe trabalhadora e para a juventude brasileira, que saia dessa mesmice, que saia dessa americanização, que é o que eles gostariam, né? Essa PT, PSDB, como se isso aí a política parasse aí nos blocos que eles representam, né? Porque cada um encabeça blocos enormes aí de partidos. Então, a questão da
formação de um programa que reflita as necessidades expressas nas lutas pela classe trabalhadora da juventude é a principal questão. E é claro que, por exemplo, do nosso ponto de vista, nós temos interesse aqui no Rio de Janeiro, então é fundamental, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, vamos falar as coisas como são. Outro dia eu estive no programa, você estava conversando com meu amigo Milton Temer, né, na ponta da linha, como você hoje está fazendo comigo, e o Milton fez uma colocação que, do meu ponto de vista, totalmente improcedente. Porque, por exemplo, se não fosse 2006 a coligação do PSOL com o PSTU e o PCB, nós não teríamos feito, né, à frente, no caso, nem o Chico Alencar e nem o Marcelo Freixo. Foi fundamental os votos do PSTU, os votos do PCB para atingir o coeficiente eleitoral. Então, não dá para agora chegar e jogar isso assim para o PSTU como se fosse uma coisa mais simples e mais tranquila do mundo. O problema é que isso tudo tem que estar subordinado a um interesse maior. E do nosso ponto de vista hoje, a principal questão, Paulo, é a elaboração de um programa que expresse as reais necessidades da classe e da juventude do nosso país. Mas nesse aspecto programático, existem de fato muitas divergências entre o PSTU e o PSOL, por exemplo? Existe. Porque, é claro que também nós não temos a pretensão em se conformar numa frente, que essa frente assuma o programa do PSTU, porque isso não seria uma frente. Mas, do ponto de vista da pergunta expressa feita por você hoje, se você pegar o programa do PSTU e o programa do PSOL, nós temos diferenças. Por exemplo, no tratamento da questão da dívida pública, onde nós defendemos a questão da suspensão e do pagamento. Os companheiros colocam a questão da auditoria, que é parte também, nós não somos contra a auditoria, mas se não dão o passo adiante. A questão, por exemplo, dos transportes, que a nossa proposta é de estatização dos transportes sobre controle dos trabalhadores, que não faz parte do programa do PSOL, ou seja, e que tem sido, e muitas vezes, voz das ruas, essa questão da tarifa zero, como chegar à tarifa zero nos transportes, passa pela questão da estatização do transporte público. Então, nós temos nossas diferenças, por isso somos dois partidos. Agora, é claro que a arte da política em se conformando à frente, é a gente chegar a um denominador comum na elaboração desse programa, que não seja nem o programa do PSOL, nem o programa do PSTU, mas um programa que atenda essas necessidades. Essa é a questão que está colocada. Agora, com relação a esse pleito do PSTU, de uma composição aqui no Rio, por exemplo, a respeito das eleições proporcionais. Existe alguma negociação em curso, Ciro, para se procurar explorar essa possibilidade? Você sente uma abertura do PSOL para essa alternativa? Existe. Olha só, Paulo, o PSOL é um partido que é exemplo do que foi e é, né? O PT é um partido que tem corrente no seu interior, diferentemente do PSTU, que é um partido centralizado, né, democraticamente. Então, nós temos espaço, nós temos conversado com determinados setores do PSOL que têm se posicionado categoricamente pela frente, e temos também negociação com a própria direção do PSOL, que é a direção formal. Nós amanhã mesmo temos uma reunião marcada entre a direção do PSTU e a direção do PSOL. Então, esses esforços eles estão sendo feitos, no sentido, essas discussões elas estão sendo feitas e não estão esgotadas. É claro que também, por uma questão de cálculo eleitoral, que eu já mencionei, existem setores do PSOL que são contra a frente, porque a perspectiva de uma coligação com o PSTU coloca a possibilidade de uma, pelo menos, das cadeiras a serem conquistadas pela frente, virem para o PSTU, tá certo? E que, do meu ponto de vista, é um cálculo muito, muito mesquinho, muito aquela coisa do ver só como o Vox Populi fala, ver só um umbigo, né, como diz o povo. E eu acho que a gente tem que ver além. As tratativas existem. Agora, quero te colocar o seguinte também, Paulo, e aproveitar para falar isso com os ouvintes de Faixa Livre. Muitos companheiros colocam essa questão vinculada também à questão da coligação nacional, né?
ainda que existam resoluções do próprio PSOL e do PSTU, no sentido de que uma não inviabiliza a outra, tá certo? Sim. Que seriam duas negociações em separado. Tem resoluções tanto de um partido quanto do outro com relação a isso. Pode, por exemplo, não sair à frente nacional e sair nos estados, como já tem alguns estados que já estão até conformados essa frente, tá? Como Rio Grande do Sul, tem outros lugares aqui. Rio Grande do Norte também, não tem? Rio Grande do Norte. Tem lugares que isso que ela já está, entendeu? Em curso. Agora, existe uma questão que pega, hoje, por exemplo, é público e notório que eu estou falando, as pessoas que frequentam as redes sociais sabem disso, questionamentos do interior do próprio PSOL, de setores do PSOL com relação à candidatura que foi aprovada no Congresso do PSOL, que é do Randolfo Rodrigues. E, diferentemente da candidatura de 2006, quando você tinha uma candidatura como a Heloísa Helena, que era uma pessoa que, de uma certa forma, assim, uma unanimidade do ponto de vista da esquerda, pelo que ela representava, a própria figura da Heloísa Helena, ela encarna, independentemente ela já era um programa em si, que tinha a ver com a conjuntura, da ruptura com o PT, da maneira que se deu, né, questionando a questão da reforma da Previdência do Lula, e o perfil, né, de combatividade expresso pela Heloísa, tudo isso facilitava essa discussão. Hoje, eu estou colocando aqui uma questão do ponto de vista do PSTU, mas que não é só do PSTU, tem setores do próprio PSOL que tem muitos questionamentos ao perfil de candidatura, por exemplo, que é a candidatura do Randolph, que é do ponto de vista dele, enquanto parlamentar, uma pessoa que tem se destacado, tem tido um mandato bastante importante, tá? Isso aí todos nós sabemos, mas a política vai além dessas coisas. Então, existem muitas críticas a política local implementada por ele no Amapá, e essas coisas todas trazem dificuldades também. A vida não é só facilidade, ao contrário. Infelizmente, na política tem muitas dificuldades a serem vencidas. E essas críticas você lembrou bem, elas não são apenas do PSTU. Dentro do PSOL, a candidatura do Randolfo Rodrigues sofre contestações até hoje. Exato. E a sua própria postura agora, inclusive nessa reta onde ele é pré-candidato, me parece deixa muito a desejar em relação à oposição mais contundente em termos substantivos, ao que vem sendo feito no país aí nos últimos 20 anos, né? Essa, inclusive, seria uma oportunidade ímpar para a esquerda apresentar, não na sua integridade, mas pelo menos algumas ideias-força que apontasse claramente para o eleitorado uma alternativa nítida, diferente disso que vem sendo defendido aí, tanto pelo PT, pela Dilma Rousseff, como por essa oposição de direita, né? É necessário separar aí claramente as alternativas em jogo. Agora, Ciro, o meu tempo acabou, infelizmente. É sempre um prazer conversar com você, mas vai ficar para a próxima. De qualquer maneira, ficou claro aí o recado do PSTU e principalmente o que vocês pensam aí a respeito dessa necessidade da aliança da esquerda. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo, e concordo com as suas observações finais aí. Um grande abraço para você e para os ouvintes do Faixa Livre. Um abraço a você também, Ciro. Conversamos com o Ciro Garcia e vamos chegando ao final do nosso programa. Vou ficar aqui devendo alguns comentários sobre as contas externas brasileiras. Os números aí do primeiro quadrimestre são números muito graves, que acabam sendo agravados também por essa situação da própria Petrobras, tendo de aumentar aí a importação de combustíveis para fazer frente a esse crescimento da frota de veículos no Brasil, e uma situação onde a Petrobras acaba sendo muito pressionada no momento onde se conta com a Petrobras para se viabilizar aí a produção do pré-sal. Ao mesmo tempo que vamos ficar devendo também os comentários sobre os processos eleitorais que no plano internacional nos chamaram a atenção nesse final de semana. Processo eleitoral na Colômbia, lá na Ucrânia e também para o Parlamento Europeu. Vai ficar tudo para amanhã. Um abraço a todos, voto de um bom dia, e amanhã, às 9 horas da manhã, a gente se reencontra aqui mesmo na Rádio Livre AM 1440 em mais uma edição do programa Faixa Livre. Até lá! Aqui
Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir e até amanhã.